Para quem não me conhece, eu me chamo Daniele e na quarta-feira de cinzas iniciei essa caminhada de 40 dias, iniciando com o Diretório Quaresmal 2026. Um caminho de verdade, não de aparência, com práticas que irão transformar o coração. Hoje é 8 de março de 2026, domingo da Quaresma. Primeiro quero parabenizar todas as mulheres, que vocês tenham como exemplo Nossa Senhora, para que possamos ser mulheres sábias, que edificam o lar, que edificam onde quer que vocês forem, vocês possam estar edificando, que sejam luz na vida daqueles que estão na escuridão. E o tema é a veste da seda falsa. Como sempre, nós iniciamos com a oração. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, que habitas no mais íntimo de mim, eis-me aqui. Não te ofereço incenso de palavras vãs, mas a nudez da minha alma. Vem, Espírito Santo, e rasga o meu coração. Não permitas que eu me esconda atrás de vestes de santidade aparente. Que a tua palavra hoje seja uma espada que divide em mim o que é carne do que é espírito. Eu não quero apenas fazer a quaresma, eu quero que a quaresma me refaça. Amém. Todos nós temos uma sede que nos consome, mas tentamos saciá-la nos postos errados, no sucesso, no prazer, no consumo ou na aprovação alheia. A samaritana ia ao poço ao meio-dia para não ser vista, escondendo sua história de fracassos sob a veste da rotina. Jesus pede-lhe água para, na verdade, lhe dar a vida. Rasgar o coração hoje é admitir que os nossos poços humanos secaram e que só Ele pode nos preencher. A palavra sugerida aqui é o Evangelho de São João, capítulo 4, versículos 5 ao 42. Eu irei ler para que você possa ouvir e rezar comigo. O Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele recrutava e batizava mais discípulos que João. Se bem que não era Jesus que batizava, mas os seus discípulos. Deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Ora, devia passar por Samaria. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó, e Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: Dai-me de beber? Pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse: Senhor, sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: Se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz dar-me de beber, certamente lhe pediria tu mesmo e ele te daria uma água viva. A mulher lhe replicou: Senhor, não tens com quem tirá-la e o poço é fundo. Donde tens, pois, essa água viva? És porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu e também os seus filhos e os seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus: Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água, que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou: Senhor, dai-me desta água, para eu já não ter sede, nem vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e volta cá. A mulher respondeu: Não tenho marido. Disse Jesus: Tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos, e o agora que tens não é teu. Nisso disseste a verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém que se deve adorar. Jesus respondeu: Mulher,
Acredita-me que vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste momento, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque vossa salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. São esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Respondeu a mulher: sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu quem fala contigo. Nisso, seus discípulos chegaram e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Ninguém, todavia, perguntou: que perguntas? Ou que falas com ela? A mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele, porventura, Cristo? Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Entretanto, os discípulos lhe pediam: mestre, come. Mas ele lhe disse: tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos perguntavam uns aos outros: alguém lhe teria trazido de comer? Disse-lhe Jesus: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses e vem a colheita? Eis que vos digo: levantai-vos os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa. O que ceifa recebe o salário e ajunta fruto para a vida eterna. Assim o semeador e o ceifador juntamente se regozijarão, porque eis que se pode dizer com toda a verdade: um é o que semeia, o outro é o que ceifa. Enviei-vos a ceifar onde não tendes trabalhado. Outros trabalharam, e vós entraste nos seus trabalhos. Muitos foram os samaritanos daquela cidade que creram nele por causa das palavras da mulher, que lhes declara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos foram ter com ele, pediram que ficassem com eles. Ele permaneceu ali 2 dias. Ainda muitos outros creram nele por causa das suas palavras, e diziam à mulher: já não é por causa da tua declaração que cremos, mas nós mesmos ouvimos e sabemos se este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Jesus não pede água porque tem sede de líquido, mas porque tem sede da sua alma. Ele expõe os 5 maridos daquela mulher para rasgar o véu da mentira em que ela vivia. Enquanto você esconder seus maridos, seus ídolos, vícios e segredos, você nunca beberá da água viva. Ou você entrega sua sede a ele, ou morrerá tentando secar os poços vazios. Aqui ele pede para que a gente seja, transparente com Deus, para que a gente rasgue o coração de verdade e não que ficamos vivendo só de aparência, fazendo as coisas só por rotina, só por obrigação. Todas as vezes que nós rezamos, nós devemos fazer as coisas pelo ato de fé, porque eu creio sem ver, mas eu sei que existe um Deus, eu sei que existe o Salvador. E o exame é que só você e Deus sabem. Onde é que eu procuro felicidade fora de Deus? Qual é o balde que eu carrego todos os dias? Vício, apego, mágoa e que me cansa a alma? O propósito é o exercício, o abandono do cântaro. Hoje vais renunciar a um prazer legítimo, um doce, um café, uma rede social, e no momento do desejo dirás: Senhor, só tu me bastas. Use esse tempo para uma oração de adoração profunda. Hoje é domingo, dia que nós dedicamos ao Senhor. Aproveita, se você tiver um tempo a mais, se dedique à oração, reze, medite a palavra de Deus, porque o Espírito Santo ele vai suscitando no seu coração aquilo que tem mais necessidade na sua vida de fé, na sua vida, aquilo que você precisa ouvir.
Então, um ótimo domingo para você, fica com Deus, até breve, até amanhã, Deus os abençoe.